entender bem a verdade, irmãos, a fé, ela tem umas outras atividades primárias que poucas pessoas deixam de pensar. Eu não vou pedir para você abrir não, só me veio a lembrança agora, tá? Lá em 1 João, capítulo de número 3, se não me falha a memória, está escrito assim, no capítulo 5, em 1 João, está escrito assim, que, presta atenção para você ver. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. Olha como que as pessoas interpretam errado a fé. Muitos pensam que a fé é para a pessoa sair determinando e sair alcançando tudo quanto é bem material nessa vida. Quando na realidade, biblicamente o ensino é que a fé é dada ao coração de um redimido. Sabe para quê? Está lá em João capítulo 5, a primeira epístola. É para ele vencer o mundo. É para ele vencer o diabo, vencer as tentações e vencer a carne. Porque é mais ou menos assim, uma pessoa, por intermédio da pregação da palavra, ela se arrepende, recebe o perdão de seus pecados e se torna um redimido pela pessoa de Jesus Cristo. Isso de uma maneira sobrenatural, o Espírito Santo vem ao seu coração e confere fé. Por que é que o Espírito Santo, ele dá fé ao coração de um regenerado? Por quê? Porque Jesus sabe que um regenerado, sem a fé dada pelo Espírito, ele não vence a carne, ele não vence o mundo, ele não vence o diabo. Mas quando a fé é dada ao coração de um crente, primariamente, meus irmãos, é para ele vencer o mundo, vencer o diabo, vencer as hostes infernais. Fé e soberania de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Deus é soberano. José, há uma performance clara dos sentimentos que é bem patente a nós, muitas vezes. O seu clamor diante do copeiro era que, lembra-te de mim, porque eu não suporto mais esta prova. E só quando que veio a resposta? 2 anos depois. O grande significado de tudo é que, ainda que José empregando a sua fé no Deus Todo-Poderoso, porque quando eu disse aos irmãos, eu disse uma palavra que eu creio, que José era um homem de oração e jejum, e quantas vezes José deve ter orado e jejuado para Deus tirar ele daquela prova, e Deus não tirou, permitiu que ele permanecesse até o momento de Deus lhe dar vitória. Então, meus irmãos, a palavra é uma palavra de consolo para o teu coração. Você está na prova? Está passando luta? Descansa em Deus. Ele é soberano sobre a tua vida. Ele está te guardando, está te livrando, está te abençoando. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, ainda que de alguma maneira pareça que Deus não está vendo, mas tudo Ele está contemplando. Eu fico feliz de poder mencionar essa palavra, porque ela não é só baseada em verbalizações, é baseada em experiências. E se tem uma coisa que é gostosa, que é boa, é não somente pregar, mas é viver. Eu, em alguns momentos da minha vida, eu já pude entender claramente a soberania de Deus, ainda que fazendo como José, ainda que fazendo como os irmãos e as irmãs, clamando a Deus por misericórdia. Eu passei uma fase difícil em relação ao desemprego um bom tempo atrás. Eu acho que alguns irmãos já me ouviram contar isso. Os irmãos sabem muito bem que sendo um pai de família, tendo 3 filhos para cuidar, uma pessoa desempregada, não é fácil, não é, irmãos? Quantas são as provas que a gente enfrenta? E uma certa vez aconteceu o seguinte, eu já vim orando, clamando a Deus para que me tirasse daquela prova. Quantas vezes chegando em casa e vendo meu filhinho caçula, o Manaém, pedindo algo para mim e eu não tendo condições de dar. Quantas vezes eu me escondia num canto para chorar e clamava a Deus para Deus me tirar daquela prova, em ver que um pai de família estava sem condições financeiras para dar o necessário para a família, e clamando a Deus, mas Deus supria as necessidades básicas, Deus nunca deixou faltar. Mas um dia me aconteceu uma coisa muito linda. E isso me aconteceu num dos dias mais angustiantes da minha alma. E eu entendo que Deus fez aquilo para refrigerar o meu coração. Irmãos, eu tinha uma certa porção financeira comigo,
e era um dia de domingo de manhã, então eu fui até a venda para comprar alguma coisa que seria o almoço do dia naquele domingo de manhã. Quando eu ia indo pela avenida, em direção à Avenida João Pessoa, cruzando com a Joaquim Maia, ali, eu não sei se os irmãos sabem, tem 2 açougues que nos domingos ele assa frango. Aí quando eu cheguei ali, meus irmãos, na avenida, eu senti aquele cheirinho gostoso de frango assado. E o cheiro é gostoso mesmo, não é? O cheirinho de frango assado. Eu senti aquele cheirinho de frango assado. Então, irmãos, veio assim ao meu coração um desejo de comer um frango assado naquele dia com a minha família. Eu olhei para o céu antes do semáforo abrir e eu falei assim com Jesus: Jesus, eu não tenho condições, é só R$14, mas eu não tenho. Por favor, Senhor, me dá um frango assado para me comer com a minha família hoje. Aí eu saí da venda e vim descendo assim a avenida, e bem distante eu vi um irmão de costas para mim, cumprimentei ele com a paz do Senhor e continuei de bicicleta, fui descendo até a minha casa. Já estávamos 100 metros de distância e ele me gritou pelo nome: irmão Alan! E quando eu voltei com a bicicleta próximo a ele, irmãos, ele enfiou a mão no bolso, tirou um dinheiro e disse para mim assim: Jesus mandou eu te dar este dinheiro para você comer um frango assado com a tua família hoje. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aí eu fui embora com aquele franguinho assado que eu comprei ali no açougue. Quando eu cheguei em casa, o Manaim, meu filho caçula, eu cheguei e coloquei o frango assado em cima da mesa. Ele lá na sala, ele sentiu o cheirinho. Ele veio correndo em direção à cozinha. Quando ele chegou, que viu o frango assado em cima da mesa, ele deu um grito: pai, tem frango assado hoje para nós comer! Falei: é, meu filho, e come à vontade, porque foi Jesus que pagou ele para mim agora, porra. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus cuida de nós. Deus cuida, meus irmãos, dos mínimos detalhes. Sabe por quê? Eu estou contando isso aqui na igreja. Eu sei que para um monte de pessoas nessa vida que tem uma vida abastada, talvez seria um testemunho insignificante, mas para mim marcou meu coração. Eu não vou cansar de dizer que um dia Jesus me deu um frango assado enquanto eu não podia. Agora, se ele dá um frango assado para você que precisa e não tem condições de comprar, ou pede a ele porque está com vontade, meus irmãos, o que mais ele pode fazer? O que mais? Ele é soberano. Meus irmãos, ele cuida de nós. A grande realidade, meus irmãos, é que dentro dessa palavra sobre fé e soberania de Deus, sabe o que eu digo à igreja? É que a nossa vida é como José. A nossa vida é uma história. É uma história de lutas, é uma história de provações, é uma história de perplexidades, é uma história de momentos difíceis, sim, que nós enfrentamos. Mas eu queria dizer uma coisa para você, só que eu quero te pedir, não pela minha pessoa, mas pela palavra de Deus. Eu queria que você gravasse isso no teu coração. Você promete que vai gravar? Promete? Então eu vou dizer, olha para você ver. Uma pessoa regenerada, que se torna um filho de Deus, a partir deste momento, ele ingressa na família celestial. E a partir daquele momento, a cada filho de Deus neste mundo, Deus tem um cronograma completo da sua vida. Então, meu irmão, não vai acontecer nem mais, nem menos do que deverá. Só irá acontecer sobre a tua vida o que foi estabelecido por Deus. Somente isso. Fé e soberania de Deus. Irmão Alain, eu tenho fé. Sim, empregue ela. Por intermédio dela, dobre o joelho, ore, jejue, clame, venha à igreja, cante hino, louve a Deus, evangelize as almas, faça a obra do Senhor, coloque a tua fé em prática, nunca deixe de colocá-la em prática, mas nunca se esqueça que a soberania de Deus também está sendo empregada na tua vida. Vou dizer uma coisa com muita educação, com muito zelo. Vou procurar me deter no horário aqui para não sair muito do tempo. Com muita educação, com muito zelo. Irmãos, nos me compreendem.